um capítulo do livro de João, né? Na verdade, é continuidade do livro de João, no capítulo 5 dele. Vamos fazer primeiro uma oração, né, para que Deus possa nos agraciar aqui com sua presença e a gente possa ter um ótimo estudo. Senhor Deus, obrigado por mais um dia na sua presença. Que o Senhor se faça presente, que o Senhor ilumine as nossas mentes, para que nós possamos compreender a sua palavra. Hoje estudaremos sobre a sua autoridade e que o Senhor firme essa autoridade em nossa vida como o único caminho, única verdade, única vida, pelo meio do qual nós possamos realmente ser salvos. E apenas por meio da tua graça é que nós podemos nos achegar ao Senhor como nosso eterno Salvador, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. No estudo anterior, né, a gente estudou sobre a cura, né, do homem paralítico lá no tanque de Betesda. Nós vimos, né, que os líderes religiosos eles estavam questionando a Jesus acerca da cura desse homem enfermo, né? Ali no capítulo 5, a gente estudou até o verso 18, do 1 ao 18. E Jesus havia dito ser o Filho de Deus, igualando a Deus, né? E deste modo ali eles ficaram muito irritados com Jesus por esse anúncio dele. Primeiro, porque ele curou o enfermo, o paralítico, no sábado. Segundo, porque eles não reconheciam a Jesus como Messias, como seu Senhor. E hoje nós estudaremos que Jesus continua a ensinar e a discutir com os judeus que os interrogaram sobre a cura do sábado. Então, o debate entre eles é sobre autoridade, né? A autoridade do Filho de Deus. Qual a autoridade que Jesus tem e que estava sendo demonstrada que eles não enxergavam, né? Então, começa lá em João 5, 19 e 20, dizendo: então Jesus disse a eles, né, continuando, eu afirmo a vocês que isto é verdade, o filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho também faz também, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo, e vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas, e vocês vão ficar admirados. Então aqui esses versículos, eles vão enfatizar, né, essa unidade, essa relação íntima entre a Trindade e a própria missão redentora de Jesus. Então aqui está sendo ressaltado sobre a soberania de Deus, né? Jesus ali está enfatizando sua completa submissão, né, à vontade do Pai. Ele declarou ali que ele não age de forma independente, mas ele faz o que o Pai está fazendo. O Pai é o modelo dele. Ele diz: eu não posso fazer nada por minha própria conta, pois eu só faço aquilo que o Pai fizer. E isso ressalta essa unidade da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é um princípio, né, fundamental na teologia reformada, né? Inclusive Calvino, né, nas obras dele, ele defende essa doutrina da Trindade, justamente enfatizando a igualdade entre as pessoas divinas. Algumas pessoas fazem distinção, mas não tem. Mas ao mesmo tempo que elas são iguais, ele reconhece o quê? Que eles têm funções diferentes. Então ele destaca a importância o quê? De não separar as pessoas da Trindade, mas de entender que elas cooperam harmoniosamente entre si. E esse texto, né, aqui de João, do capítulo 5, deixa isso de forma clara. Além disso, ali Jesus afirma que o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E isso destaca também uma relação íntima, uma relação de amor entre Pai e Filho da Trindade. Né, a Confissão de Fé mesmo de Westminster, ela tem um capítulo 2 que fala, né, sobre essa eterna relação de amor dentro da Trindade, enfatizando, né, esse amor que o Pai tem pelo Filho e que o Filho tem pelo Pai. Né? Então, Jesus ali, ele promete, né, que o Pai vai lhe mostrar obras ainda maiores, né, apontando para milagres, apontando para as ações redentoras de Jesus que viriam no porvir, né? Qual uma ação milagrosa tivemos depois? A ressurreição. Além disso, a expansão do reino de Deus para hoje estarmos aqui pregando sua palavra, né? Então, estes são itens que a gente já destaca nesse cenário aqui. Vamos ler o trechinho lá da seção 2, seção 3 da Confissão de Westminster, para a gente entender bem essa parte. Diz o seguinte: Deus
em seu eterno propósito, escolheu algumas pessoas para a vida eterna. E o número delas é invariável, certo e definido, não podendo ser aumentado nem diminuído. Então, essa seção da confissão de fé, que está relacionada aqui com o propósito de Deus, ela articula uma doutrina que a gente chama, né, de doutrina de predestinação. Então, aqui a gente afirma o quê? Que Deus, no seu plano eterno, ele escolheu algumas pessoas para a salvação antes mesmo da criação do mundo. E esse número que Deus escolheu, ele é fixo, ele é imutável. Deus não vai aumentar, não vai diminuir, porque o propósito dele já está firmado na eternidade. Na eternidade, o número já é contado, já é exato. Então, o que dizemos de predestinação envolve justamente essa ideia que Deus escolheu antes da fundação do mundo, ou de antemão, quem será salvo e quem não será. Né? E por conta disso, a gente destaca que Deus é o quê? Onisciente, porque ele sabe de tudo. Ele também é onipotente, porque ele é todo-poderoso. E ele é onipresente, porque ele está em todos os lugares, né? Então, ele tem o controle absoluto sobre quem é salvo e quem não é. Então, essa doutrina da predestinação, né, firmada ali na pessoa do pai, do filho, daqueles a quem ele escolhe, tem implicações significativas, né, para compreendermos tanto a natureza de Deus, quanto a salvação, quanto a própria responsabilidade humana. E ela vai realmente nos desafiar, né, nós como crentes, a considerar que Deus ele interage com o mundo e com a salvação que é alcançada. Do mesmo modo que Cristo está deixando bem claro que Deus interage com o Filho, porque o Filho conhece o Pai e faz aquilo que o Pai determina. Então, assim como o Filho conhece o Pai e ele é o nosso caminho de salvação, é por meio dele que a gente conhece o Pai também. Então, é por meio dele que a gente aprende aquilo que o Pai quer de nós. O livro de Efésios mesmo deixa esse ponto bem claro quando diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, a escolha de Deus para a salvação, ela não é baseada em méritos humanos ou ações que nós fazemos, mas ela é completamente determinada pela vontade divina. E veja aí, primeiro, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, ou seja, sem nenhum tipo de pecado. E em amor nos predestinou, que é justamente a misericórdia dele, para a adoção de filhos. Nós somos filhos adotivos. Cristo deixou bem claro ali, né? O filho faz o que o pai está fazendo. E o pai ama o filho assim como o filho ama o pai. E nós, como amantes de Cristo, aí sim nós passamos a conhecer a Cristo, porque Cristo passa a habitar em nós. Esse, então, é que deve ser o entendimento ali de João. E a parte final vai dizer o seguinte, e vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas, e vocês vão ficar admirados. Né? Então, Jesus promete que o Pai vai lhe mostrar obras ainda maiores, apontando justamente porque eu disse, os milagres redentores, ações da ressuscitação, expansão do reino. Né? Então, isso a gente pode obter em várias obras. Né? Calvino mesmo tem uma obra chamada Instituição da Religião Cristã, que ele aborda que ele acredita o quê? Que todos os eventos, todas as circunstâncias da vida comum, elas têm um propósito. Né? Elas têm um propósito e uma providência de Deus. Ou seja, mesmo que a gente não compreenda completamente qual é o propósito de Deus, mas ele existe, porque Deus vai agir de acordo com o seu bom prazer. Deus vai realizar os seus planos independente da nossa vontade. Um dos versículos que aborda bem esse tema é Romanos 8:28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, aqui, Paulo, né, que é o apóstolo que escreveu, ele está destacando que Deus está ativamente envolvido em todas as coisas. Deus trabalha para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam. E foram o quê? Chamados com o seu propósito, com a sua providência. E isso vai refletir essa providência de Deus, o teu governo soberano, sobre a autoridade, que é o que nós estamos falando aqui, sobre os acontecimentos, sobre sua capacidade de direcionar todas as coisas para cumprir o plano e o propósito grandioso do Senhor. Então, não é o nosso propósito que se sobrepõe a Deus, é Deus que se sobrepõe ao nosso propósito, às nossas escolhas. E aí, continua no livro de João.
Porque assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida aos que ele quer. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitem o Pai. Quem não respeita o Filho também não respeita o Pai que o enviou. Veja a intimidade dessa passagem que Cristo vai nos revelando. Então, Cristo vai ressaltando aqui a autoridade divina para dar vida. O Pai lhe deu essa autoridade para julgar, para receber honras, porque ele próprio é Deus. Então, isso são autoridades consistentes, que enfatizam o quê? Soberania de Deus, igualdade entre as pessoas da Trindade, assim como o Pai é autoridade, o Filho é autoridade, o Espírito é autoridade. Isso é a obra da salvação. E também a obra de julgamento final. O Pai deu essa autoridade ao Filho de modo pelo qual ele possa nos julgar. Então Jesus afirma ali, ó, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e o Pai dá vida, o Filho também tem esse poder de dar vida a quem ele escolher. E isso ressalta que Cristo é soberano, ele é o doador da vida, ele é divino. A Confissão de Fé de Westminster também, lá no capítulo 8, seção 1, ela diz o seguinte sobre isso. O juramento, sendo uma parte de culto religioso, em que, ao invocar o nome de Deus, se dá pública fé à verdade ou se promete algo, Deus só pode ser invocado com toda a reverência e temor. Para isso, se requerem a devida honra e a santificação de seu nome, em toda a espécie de juramentos, sendo pecado empregá-lo levianamente ou jurar por qualquer outra coisa, exceto Deus, o único objeto do próprio juramento. Portanto, aqui está enfatizando aqui, relacionando ao nosso texto, né, essa importância de seriedade, de santidade dos juramentos. Isso está destacando que são uma parte importantíssima do culto religioso. Então, quando invocamos a Deus, quando Deus é invocado, ele deve ser invocado o quê? Com reverência, com temor, sempre que fizermos um juramento. Também afirma aqui o quê? Que jurar por qualquer coisa que não seja Deus é considerado errado. E esse ênfase da santidade, esse ênfase do respeito pelo juramento, reflete justamente preocupações o que éticas, preocupações religiosas, de tradições, né? Um versículo que a gente pode citar também sobre isso está lá em Mateus 5, que diz o seguinte: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Jesus aqui está ensinando os seus discípulos que eles não devem fazer juramentos levianos, mas eles devem simplesmente falar a verdade e cumprir as suas promessas. E ele destaca aqui, nesse trecho de Mateus, né, que fazer juramento pelo céu, pela terra ou por qualquer outra coisa não é correto, não é apropriado, pois tudo isso pertence a Deus. A ideia aqui é que honestidade, integridade devem ser tão fundamentais quando falamos que nós não precisamos recorrer a nenhum tipo de juramento para garantir aquela veracidade, porque as pessoas muitas vezes juram, na verdade, em verdade, elas juram para testificar, para confirmar aquilo que elas estão dizendo. Mas se elas já dizem a verdade, né, isso basta, como Cristo diz, sim, sim, não, não. E aí ele continua, né, falando sobre a confiança. Jesus declara ali que o Pai não julga ninguém, mas ele confiou todo o julgamento ao Filho. O que isso significa? Que Jesus tem autoridade, Jesus tem soberania para julgar quem? Todas as pessoas. Quando? No último dia. Jesus é um juiz soberano. Ele quem vai determinar o meu destino, o seu destino, o destino de todas as pessoas. Com base em quê? Na nossa fé ou na nossa incredulidade. Isso é dito também lá na Confissão, no capítulo 33, seção 1. Diz o seguinte: Deus julgará, na Confissão de Fé de Westminster, Deus julgará o mundo no último dia, os homens, os anjos e os demônios, de maneira reta, segundo a sua própria justiça.
por meio de Jesus Cristo, que foi designado juiz dos vivos e dos mortos. Então, Deus julgará o mundo com justiça, ele é o juiz designado para realizar esse julgamento. Então, Deus determinou Jesus Cristo, que é o Filho, que sou eu próprio, né, como Deus, como ele faz parte da Trindade, é quem julgará o mundo. Ele será juiz de vivos e de mortos, daquelas pessoas que o transpassaram, inclusive. As pessoas serão julgadas com base na fé nele, na sua justiça, na sua incredulidade, no seu pecado. E essa doutrina, né, ela reflete a crença, né, reformada aqui na importância da fé em Cristo. Cristo é o único meio de salvação. Cristo é soberano para nos julgar no tempo final. Portanto, a fé em Cristo é critério fundamental, é o pilar para determinar o destino eterno de cada um de nós. Jesus Cristo é o juiz soberano. Ele vai realizar esse julgamento de acordo com a sua justiça divina. E onde podemos encontrar esse tema nas Escrituras? No livro de Atos. Atos 17:31 diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aqui Paulo, ao pregar aqui, ele está pregando em Atenas aqui, ele faz essa referência ao papel de Jesus como juiz designado por Deus para julgar o mundo, mas ele é um juiz justo. Ele enfatiza que Deus deu prova desse plano dele. Como? Ressuscitando Cristo. Está aí provado que ele é o Messias. Isso mostra que a ideia de Jesus como juiz é uma parte importante sobre o ensinamento cristão, sobre o julgamento final. E aí ele continua a última parte ali do versículo 23, dizendo, Jesus conclui, né, dizendo que quem não respeita o Filho também não respeita o Pai que o enviou. Então, todos devem honrar o Filho da mesma forma que honra o Pai. Isso é uma afirmação clara da sua divindade e igualdade da Trindade. Portanto, não adianta a pessoa falar, eu creio em Deus, mas não creio em Jesus como meu Salvador, não creio em Jesus como o meu Redentor, não creio nele como Deus, como o Messias enviado. Se você não crê nele, você não respeita também o Pai que o enviou. Lá no capítulo 2, seção 3 também da Confissão de Fé, diz o seguinte, na unidade da divindade, há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. O que a confissão de fé quer dizer com isso aqui? Primeiro, ela está explicando que existe somente um Deus. Então, isso está alinhado com uma crença, né, cristã monoteísta. Nós temos um único Deus, um único ser soberano, uma única fé, um único Salvador. E a confissão de fé ela vai declarar aqui o quê? Que apesar de haver um Deus, existem 3 pessoas distintas na divindade. Você tem o Deus Pai, você tem um Deus Filho, que é Jesus Cristo, e você tem um Deus Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas é completamente Deus. Então é isso que é a Trindade. Elas compartilham da mesma substância divina, elas compartilham do mesmo poder, elas compartilham da mesma eternidade, ou seja, elas foram eternamente existentes. Elas sempre existiram. E aqui ele vai abordar a origem eterna dessas 3 pessoas da Trindade. Ele afirma, olha, o Pai ele não é gerado, ele não é procedente de ninguém. Ele é eternamente Deus. E ele existe. Desde quando? Não tem origem? Sem origem. Por quê? Porque ele sempre existiu. O Filho, por outro lado, ele diz que é eternamente gerado do Pai. O que é uma maneira, na verdade, de expressar, até por conta da nossa limitação, né, de palavras humanas. Mas é uma maneira da gente se expressar essa relação única entre o Pai e o Filho na Trindade. Diz também que o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho, refletindo a crença na que a gente chama de processão do Espírito a partir do Pai e a partir do Filho. Em outras palavras, para vocês entenderem um pouquinho melhor, significa o seguinte, Deus Pai, ele não tem origem, significando que Deus o Pai, ele sempre existiu, ele não teve um começo, ele é Deus desde toda a eternidade. Ele não foi criado, ele não foi gerado por ninguém, ele simplesmente é. Como ele próprio diz, eu sou o que sou. Deus Filho, ele é eternamente gerado do Pai. Isso se refere ao quê? Essa relação única, intrínseca entre Deus Pai e Deus Filho na Trindade.
O Filho, ele não foi criado em momento algum. Por quê? Porque ele também sempre existiu. A ideia aqui de eternamente gerado, ela apenas enfatiza essa ligação especial entre o pai e o filho, indicando que essa relação não tem começo, essa relação também não vai ter fim. Ela é eternamente existente. E o Deus Espírito Santo, que é procedente do Pai e do Filho, significa que o Espírito Santo também não foi criado, ele também sempre existiu. E ele procede tanto do Pai quanto do Filho, para que os dois possuem o Espírito Santo junto da Trindade. Então, esse termo aí de processão é uma maneira de explicar, né, essa relação do Espírito com as outras duas partes, as duas outras pessoas da Trindade. Né? Isso reflete o quê? A crença de que o Espírito Santo vem tanto do Pai quanto do Filho ao mesmo tempo. Né? Então, como sabemos, né, não sei se vocês já pesquisaram, não existe um versículo expresso declarando, né, de forma literal a Trindade. Mas, em compensação, a Trindade permeia toda a Escritura e ela está presente em toda a palavra de Deus. Né? No princípio, Deus disse lá em Gênesis, né, façamos o homem à nossa imagem. Façamos a quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas outros trechos também trazem a palavra da Trindade, né, intrínseca. Cristo mesmo declarou lá em Mateus 28:19, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é batizando apenas em nome do Pai, ou do Filho, ou do Espírito Santo. Batizando em nome dos três. Esses versículos mencionam as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele é frequentemente citado, né, como referência à doutrina da Trindade, como essa missão cristã de fazer o quê? Discípulos. Então, não explica aqui, né, detalhadamente a doutrina, mas ele destaca, né, Cristo aqui está destacando essa fórmula trinitária, usando o batismo cristão na fé em Deus como único Senhor, em Cristo como único Salvador e Espírito Santo como único Consolador. Mas os três, apesar de terem funções distintas, mas os três, né, estão conectados entre si eternamente. E continuando, João 5, 24, 26 diz, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. Então, aqui, o primeiro trecho destacado é uma vida eterna pela fé. Jesus ensina que essa vida eterna ela é concedida àqueles que ouvem as suas palavras, àqueles que creem naquele que o enviou, ou seja, que creem em Deus o Pai. E isso está alinhado que com a doutrina reformada da salvação pela graça mediante a fé. Né? A confissão de fé lá no capítulo 14, na seção 2, ela vai falar sobre o que a gente chama de fé salvífica, que é aquele que aceita, aquele que descansa apenas em Cristo para a sua justificação. Vamos ler o que está escrito nela. Por essa fé, que é a fé salvífica, tá? Por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para que esta vida e para a futura. Porém, os principais atos da fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para a justificação, santificação e vida eterna. Isso em virtude do pacto da graça. Então, a confissão de fé aqui ela está afirmando que a fé salvífica é aquela que aceita, é aquela que descansa apenas em Cristo como seu justificador. E isso que a fé que leva a nós, né, a salvação, direciona especificamente e tão somente a Jesus Cristo. Então é por meio dessa fé em Cristo que a pessoa é declarada justa. É por meio da fé em Cristo que a pessoa, de fato, recebe esse título diante de Deus, diante da Trindade. Então a confissão aqui ela está enfatizando que a fé salvífica ela não descansa em outro lugar. Ela não tem mérito em você, não tem mérito em mim. Ela só tem mérito em Cristo, porque Ele é o único que pode nos justificar. Então, ela está rejeitando aqui de forma bem clara que as obras humanas,
que as tradições religiosas ou qualquer outra coisa que a pessoa possa dizer que possa contribuir para a justificação diante de Deus é falsa. A salvação é unicamente pela graça de Deus, recebida pela fé em Cristo. Então, aqui está enfatizando que a fé salvífica aceita e descansa apenas em Cristo para a justificação. Tá? Este é um princípio que é fundamental para aqueles que verdadeiramente creem na palavra de Deus como único soberania, único ser soberano, única autoridade, né, de fé. Inclusive, alguns reformadores, por exemplo, Martim Lutero, João Calvino, eles enfatizaram, né, que a fé, que a sola fide, né, que eles chamam, em Cristo, é o único mediador entre Deus e o homem, a única forma da gente chegar a Deus, o homem chegar a Deus, né, porque Deus é quem nos dá essa graça. Então, essa doutrina, inclusive das 5 solas, né, que você pode também estudar, se tiver dúvidas, me perguntar também, que faz parte da reforma protestante, ela está dizendo exatamente isso. Ou seja, a justificação é o ato divino pelo qual Deus declara a pessoa como justa. E declara desde quando? Desde a eternidade, como é dito, né? Desde que o mundo foi feito. E é com base em quê que ele declara isso? Com base na fé. É pela fé que você vai enxergar que você foi declarado justo por Deus. A fé é o meio pelo qual essa justiça é recebida por nós. Né? Lá em Romanos 3 é dito o seguinte: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, está todo mundo igual. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Se Deus está nos falando que é de forma gratuita, como que você pode pagar com alguma obra pela salvação? Não pode. Aqui Paulo está explicando justamente isso, que a justiça de Deus ela é obtida exclusivamente mediante a fé em Jesus Cristo. E todos nós, não independe, seja ele Paulo, seja um apóstolo, seja Elias, seja o profeta Isaías, não importa. Todos, independente da sua origem, independente do seu histórico, precisam da justificação divina. Porque todos nós pecamos. Portanto, a fé em Cristo é o único meio pelo qual as pessoas são justificadas. E aí ele deixa bem claro, Paulo, gratuitamente por sua graça. Destacando o quê? Centralidade da fé em Cristo. Cristocentrismo, não existe outra forma. E continua, né? Aí aqui no segundo trecho que ele diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade, vem a hora e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Então aqui ele está falando, né, sobre a hora da ressurreição. Jesus está anunciando que a hora está chegando, né? A hora em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus e aí sim eles viverão. Ele está se referindo à ressuscitação dos mortos no último dia, quando todos serão ressuscitados, quando todos comparecerão perante o juízo de Deus. E aqui nós temos 3 pontos, né, importantes que a gente pode destacar. Primeiro é sobre a segunda vinda de Cristo, que é chamado de parousia, né, na teologia. Então, após a sua primeira vinda à Terra como Salvador, Jesus vai retornar novamente na sua segunda vinda. Então, isso é um evento futuro, é um evento que a gente chama de glorioso. Por quê? Porque é para a glorificação dos homens escolhidos por Deus. Então, a Bíblia ela descreve essa segunda vinda de Cristo como um momento em que ele vai voltar de que forma? Visível, de forma poderosa, para cumprir todos os propósitos finais apenas, porque nós já estamos nos últimos dias. Segundo ponto importante aqui desse trecho é que você deve ouvir a voz de Jesus na ressurreição. Né? Isso é uma parte muito importante do que a gente chama de escatologia reformada, né? O tempo do fim, aquilo que é declarado, né? Relacionado que à ressuscitação dos mortos. Ou seja, os crentes vão ressuscitar dos mortos para a vida eterna na segunda vinda de Cristo. E isso frequentemente é associado à ideia de que quando Jesus chamar, os mortos ouvirão a sua voz e ressuscitarão. E isso é baseado em passagens bíblicas, que nós iremos até ler em sequência em João
no finalzinho desse trecho aqui, João 5:28, ele vai dizer, né, que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que, o que fizeram, né, o bem ressuscitarão para a vida, os que fizeram o mal ressuscitarão para o quê? Para a morte eterna, para serem condenados. E o terceiro elemento desse trecho aqui é o julgamento final, que é dito ali, né? Ou seja, além da ressuscitação dos mortos, da segunda volta de Cristo, tem o julgamento final no último dia. Jesus, como juiz, ele vai realizar esse julgamento, só que ele realiza de forma justa. E ele vai recompensar quem? Os justos escolhidos por Deus para a vida eterna. E ele vai condenar os ímpios para a separação eterna de Deus. Hoje, esses ímpios não estão totalmente separados de Deus. Por quê? Porque eles vivem no mundo criado por Deus. Tudo foi feito por Deus, né? Como é dito lá em Gênesis 1:1, criou Deus os céus e a terra, e tudo que nela há, como complementa Paulo, né? Então, os crentes que aceitarem a salvação em Cristo vão herdar a vida eterna. Agora, aquele que não aceitar, de fato, enfrentará a condenação eterna. E no terceiro trecho aí, que é dito assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. Jesus está declarando o quê? Que o Pai tem vida nele mesmo. E ele concedeu ao Filho ter vida nele mesmo. E isso enfatiza o quê? A divindade de Jesus, a sua capacidade de conferir vida aos crentes, vida eterna. Confissão de Fé de Westminster, novamente, lá no capítulo 8, seção 2. Ela aborda bem essa ideia de Deus ter vida em si mesmo. Vamos dar uma lida lá no trecho rapidamente. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. E das duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, porém um só Cristo, um único mediador entre Deus e o homem. Essa explicação deles aqui é incrível, né? Aqui eles estão tratando primeiro da natureza do Filho de Deus. Eles começam identificando aqui na confissão a identificação do Filho de Deus como a segunda pessoa da Trindade. A confissão de fé, então, está afirmando aqui que Filho é verdadeiramente Deus, que ele compartilha da mesma substância. O que é essa substância? Essência divina. Ele compartilha com o Pai, e ele sendo igual ao Pai em natureza. E isso reflete o quê? A teologia cristã da divindade de Jesus Cristo. Aqui também é tratado sobre a encarnação. A confissão ela vai descrever o quê? O momento em que chegou o cumprimento do tempo, indicando o quê? Que a encarnação ela ocorreu em um ponto específico da história. Que foi quando? Quando Jesus veio à Terra. Esse foi o momento. Nesse momento em que Jesus veio à Terra, ele assumiu uma natureza completamente humana, incluindo todas as características, todas as limitações que nós temos, exceto uma, o pecado. Ele passou sem pecado, significando que Jesus se tornou o quê? Verdadeiramente humano. Ele experimentou o que a gente chama de facetas da humanidade, exceto o pecado. Lembre-se sempre disso, né? E o terceiro ponto aqui, bem importante também, é a concepção do Espírito Santo em nascimento virginal, né? Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre de uma virgem, que era Maria. Esse evento enfatiza o quê? Algo singular do nascimento de Cristo, que ele é distinto de nós. E também ele fala sobre essa união, né? União ali das naturezas. Destaca que as duas naturezas de Cristo, a divindade e a humana, elas são inseparavelmente unidas em uma pessoa só. Então, assim como a Trindade, né, ela tem as três pessoas, Jesus, quando se fez homem, ele também se tornou completamente homem, mas ele nunca deixou de ser Deus. Então, ele é completamente homem e completamente Deus. Ele não tem algo a menos, exceto o pecado. Então, Jesus, na pessoa de Cristo, ele coexiste plenamente, tanto na sua natureza divina quanto na sua natureza humana. Por isso, ele tem autoridade sobre a humanidade.
porque ele se tornou totalmente, plenamente humano. E essas naturezas dele não são divididas, ele não é metade um, metade outro, não, ela é inteira, ela é perfeita e ela é distinta. Significa o quê? Que ela não é diluída pela humanidade e ela não foi anulada pela divindade, do mesmo modo. Elas estão eles estão intrínsecos, né? Mas eles estão sem mistura, composição ou confusão. É um só Cristo e um só mediador, né? Concluindo essa passagem aqui que é dito, enfatizando que apesar de Deus ter essas duas naturezas, divina e humana, ele é uma só pessoa, ele não é duas. Essa pessoa é verdadeiramente Deus, essa pessoa é verdadeiramente homem. E essa doutrina é fundamental para que você compreenda que Jesus é o nosso mediador. Ele tem autoridade sobre nós. Ele é o único caminho, a única verdade. Ele é quem nos reconcilia. Reconcilia o quê? A humanidade do homem com Deus. Ele é o único que desceu dos céus, ele é o único que pode subir aos céus. Ele representa essas duas naturezas. Ele próprio nos eleva, ele próprio nos justifica, ele próprio nos dá a vida eterna. Um verso que deixa isso bem claro, que a gente já até estudou, foi João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Esse versículo aqui do Evangelho de João, ele enfatiza. O verbo que se refere a Jesus Cristo, como a palavra de Deus, se fez carne, se tornou humano. Então a encarnação aqui é declarada. Jesus é reconhecido como tendo uma natureza divina, unigênito do Pai, e uma natureza humana habitando entre nós. Então tudo aqui é declarado nesse versículo. E continua, João 5, 27 a 29, os últimos trechos que a gente vai estudar de hoje. Os últimos versículos. E ele deu ao filho autoridade para julgar, pois ele é o filho do homem. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizerem o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizerem o mal vão ressuscitar e ser condenados. E aqui chegamos ao ápice, né, do estudo sobre a autoridade do Filho de Deus, Jesus Cristo. A autoridade, Jesus declara aqui que o Pai lhe deu autoridade para julgar. Por quê? Porque ele é o Filho do Homem. E isso reforça o quê? Que Jesus é o juiz soberano, ele quem vai decidir o destino eterno de todas as pessoas. Ele disse, eu tenho autoridade nos céus e na terra. Isso que destaca ele como Filho do Homem. Eu sou um ser divino que estava no céu e descia à terra e subia aos céus. Isso destaca ele como Filho do Homem. Então, de fato, se questionarem, o que é o Filho do Homem? O Filho do Homem é este, que tem autoridade sobre todos nós. O Filho do Homem é este, que tem autoridade vinda dos céus. O Filho é este, que tem a divindade e a humanidade ao mesmo tempo. Ele é soberano. Capítulo 33, seção 1, né, lá da confissão também, ela vai falar sobre o julgamento final. Ela diz o seguinte, Deus já determinou um dia em que, segundo a sua justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo, a quem foram pelo Pai entregues o poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos, apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. Então, a confissão começa afirmando aqui que os homens e os anjos serão convocados. Então, todos comparecerão no tribunal de Cristo. Seres humanos, seres angelicais. O tribunal de Cristo aqui é o julgamento final. Ele vai ser presidido por quem? Jesus, porque ele é o juiz supremo. A passagem está enfatizando aqui o quê? Universalidade no julgamento final. Porque todos comparecerão, significando que não vai ter exceções. Todas as pessoas vão enfrentar o julgamento. A confissão aqui continua ensinando o quê? Que as ações, as crenças das pessoas durante as suas vidas terrenas vão ser a base do próprio julgamento. Deus vai examinar suas obras, Deus vai examinar suas palavras, Deus vai examinar seus pensamentos. Por isso que, na medida em que Deus revela os seus segredos, me diz que obra você tem pela qual você possa ser justificado? Nenhuma.
porque os seus pensamentos falam contra você, suas palavras te condenam, suas obras dizem aquilo que você fez. Então nada vai ficar oculto, todo mundo vai prestar conta a Deus. E por fim aqui, né, é dito, né, que aqueles que viveram vidas em fé, vidas em Cristo, que praticaram boas obras não por si, mas pelo Espírito Santo, estão agindo em conformidade com a vontade de Deus. E essas pessoas serão sim recompensadas e elas serão chamadas bem-aventuradas no céu. Por outro lado, aquele que não tem fé em Cristo, aquele que vive na desobediência, vai receber um julgamento, condenação eterna, separação de Deus. Não que as nossas próprias obras, né, sejam um reflexo daquilo que nós fazemos. Cristo mesmo nos disse isso, né, lá em Marcos. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aqui Cristo, né, ele está dizendo algo que a gente pode destrinchar isso daqui em várias partes, né? A gente pode destacar que somente Deus é intrinsecamente bom, no sentido que absoluto do termo bondade. Você pode ter reflexos de bondade, mas você nunca vai ser totalmente bom. Eu nunca vou ser totalmente bom. Então, Cristo não está negando aqui que ele próprio não é um ser divino, a sua divindade. Ele está afirmando na humanidade, né, que não é bom. Em vez disso, ele está, na verdade, ele direcionando a atenção do homem. Cristo está nos ensinando aqui, né, a ver Deus como a nossa única fonte suprema de bondade e moralidade. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso ser ético pelo qual a gente deve se espelhar. Jesus também está enfatizando aqui o quê? A santidade dele, a perfeição de Deus como única medida verdadeira de bondade, né? Paulo mesmo dizia, né? Como seremos? Seremos na medida em Cristo. Essa é a nossa medida perfeita. É ele como fonte, né? E isso significa o quê? Que as obras que praticamos não vêm de nós, aquelas que são boas. Mas quando há uma obra boa em nós, é o Espírito Santo que habita em nós, que está agindo por meio de nós. Então Jesus aqui ele vai nos desafiar, né? Nesse trecho aqui, inclusive, Jesus ele está conversando com um homem rico, né? E assim como ele desafia aquele homem rico, ele desafia nós também como ouvintes a refletir sobre esse termo bom, a compreendermos o que é a profundidade da própria identidade dele, da divindade dele, né? Então, ao perguntar, né, o homem rico pergunta, ao chamado de bom mestre, né? Jesus está convidando, examine a si mesmo e veja quem realmente é Deus. Por isso, devemos examinar a nós mesmos antes de nos declararmos bons, porque somente Deus é bom. Que Cristo está falando é o seguinte: a medida pela qual você diz que você é bom é Deus. Então, aquilo que você faz igual a Deus? Se você faz, de fato, você fez algo bom. Mas se você não faz, não é algo bom. Mas esse que você faz, de fato, é algo que é feito por meio do Espírito Santo. E aí, no segundo trecho é dito, né? Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Jesus, então, está anunciando a hora. A hora está chegando. Todos vocês, mortos, ouvirão a minha voz. Todos vocês, vivos que estiverem naquele momento, ouvirão a minha voz. Isso se refere ao momento da ressuscitação ao último dia, ressuscitação dos mortos. Confissão de fé mesmo, lá no capítulo 32, ela fala sobre essa ressuscitação de mortos, né, que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Né? Jesus aqui ele está afirmando que na ressuscitação, quem fizer bem será ressuscitado pela vida, para a vida eterna. Quem fizer mal será condenado para a vida, para a morte eterna. Né? Refletindo o quê? Essa doutrina reformada de justiça divina, soberania sobre todas as coisas. Né? A confissão diz o seguinte: no último dia, os que estiverem vivos não morrerão. Ou seja, se Cristo viesse nesse momento, eu estou vivo, você está vivo, a gente não morreria. Seríamos o quê? Mudados ou transformados. Todos os mortos serão ressuscitados com seus mesmos corpos e não outros, posto que com qualidades diferentes, e ficarão reunidos as suas almas para sempre. Né? A confissão, ela declara que é algo que é extremamente importante e gera bastante dúvida, né?
nas pessoas como que nós viremos. Né? Então, ela está declarando aqui que no último dia, esse evento, né, futuro que ocorrerá no final da história, né, quando todas as coisas vão ser cumpridas no retorno de Cristo, indicando que, primeiro ato, os mortos serão ressuscitados. É um evento que ele está além do tempo presente. Ele está no plano futuro e divino. É Deus quem vai fazer isso. Os que estiverem vivos não morrerão. Então, como eu disse, se Cristo vier agora, nós seremos somente transformados. Essa é uma ideia de que na segunda vinda de Cristo, no julgamento final, aqueles que estiverem vivos na terra, naquele momento, não vão experimentar a morte física, serão transformados. E essa transformação envolve a mudança de seus corpos mortais para serem chamados de glorificados. Isso significa o quê? Semelhante ao corpo ressurreto de Cristo. Todos os mortos serão ressuscitados com os seus mesmos corpos, não serão com outros corpos. Né? A doutrina da ressuscitação, ela nos ensina que no último dia, todos os que já morreram serão, né, ressuscitados com os mesmos corpos que possuíam em vida. Isso significa que, embora seus corpos tenham passado pela morte, pela decomposição, eles serão restaurados e serão reunidos às suas almas para o julgamento final. E essa crença da ressuscitação com os mesmos corpos, ela é fundamental para a fé cristã. E ela está baseada onde? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Mas aí você tem que ler o capítulo completo. Por isso que eu não vou trazer aqui hoje. Tá? Então, o principal é que seremos o quê? Ressuscitados e transformados com qualidades diferentes. Esse é o detalhe. A gente não vai estar com a mesma qualidade. Ou seja, embora o nosso corpo ressuscitado seja o mesmo, essa qualidade, nós teremos uma qualidade diferente. O que eu chamo de qualidade diferente, que é o que a confissão declara aqui? Incorruptibilidade, você não será mais um ser corrupto com pecados. Imortabilidade, você será um ser imortal, porque você vai receber a vida eterna. E um ser glorificado, porque Cristo vai imputar a glorificação na sua vida. Então, os crentes terão corpos glorificados e perfeitos. Por quê? Porque eles precisam habitar o céu. Então, enquanto os ímpios vão ter o quê? Apenas os corpos ressuscitados. Mas esses corpos dele manterão as mesmas qualidades. E mantendo as mesmas qualidades, eles serão condenados eternamente. Então, após a ressuscitação, os corpos e as almas dos indivíduos são reunidos, significando que a pessoa, assim como Cristo, ela é inteira. Tanto o corpo quanto a alma vai enfrentar o juízo final. Aqueles que são justos herdarão vida eterna. Aqueles que são ímpios enfrentarão condenação eterna. Lá em Atos é dito o seguinte: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então aqui Paulo está defendendo a sua fé diante das autoridades romanas, né, ali em Atos, e ele menciona essa crença na ressuscitação dos justos e dos ímpios. Ele destaca que é uma esperança compartilhada entre os cristãos. E isso evidencia o que? A doutrina da ressurreição e a do julgamento final da fé cristã, que todos serão julgados indiscriminadamente no tempo do fim. E o que podemos concluir do estudo de hoje? Né? Podemos concluir, primeiro, a soberania de Deus e a autoridade de Cristo, que é o ponto focal do nosso estudo. Né? Esse estudo, esse trecho de João 5, 19 a 29, destacou o quê? Que Deus e Cristo tem autoridade como Filho de Deus. Jesus afirma, ele age de acordo com o quê? A vontade do Pai. Ele demonstra o quê? Unidade. Ele demonstra harmonia entre quem? A Trindade. E isso é o que a teologia reformada enfatiza, ou seja, a soberania de Deus sobre todas as coisas, a autoridade de Cristo como juiz supremo e salvador. Outra conclusão, salvação pela fé em Cristo. Jesus ensina que a vida eterna, né, ela é concedida àqueles que ouvem a sua palavra, aqueles que creem que o Pai o enviou. E isso está alinhado, né, com a doutrina reformada da salvação pela graça mediante a fé, como a gente falou. Né? E a confissão de fé, como a gente estudou, ela vai ressaltar essa importância da fé salvífica em Cristo como meio de justificação. Outra conclusão, a ressurreição dos mortos e o julgamento final. Jesus anuncia o quê? A futura ressurreição dos mortos, o julgamento final. E isso está de acordo com
escatologia reformada, lembra? Escatologia significa tempo do fim, últimos dias, que ensina que todos os seres humanos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Não esqueça, todo mundo comparecerá ao tribunal de Cristo no último dia. Os crentes ressuscitarão para a vida eterna, os incrédulos ressuscitarão para a condenação eterna. Outra conclusão, última, a igualdade de honra ao Pai e ao Filho. Jesus afirma, todos devem honrar o Filho da mesma forma que honram o Pai. Igualdade das pessoas divinas na Trindade, divindade de Cristo. Né? Nós devemos reconhecer a divindade de Cristo e a sua igualdade com o Pai e com o Espírito Santo. Os três são em essência distintos, mas ambos são o mesmo, eternamente existentes, eternamente divinos. E quais são as aplicações que a gente pode destacar? Eu destaquei 5. Fé em Cristo para a salvação, ou seja, essa passagem de João destacou que a vida eterna ela é concedida a quem? Àqueles que ouvem a palavra de Cristo, aqueles que creem em Cristo e creem no Pai que o enviou. A aplicação daqui é clara. A salvação é alcançada pela fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Os crentes, portanto, devem continuar confiando em Cristo para serem justificados e para a vida eterna. Segunda aplicação, preparação para o julgamento. A passagem está anunciando para a gente a ressurreição dos mortos. Ela está anunciando para a gente que vai haver um julgamento final. Isso nos lembra a importância o quê? De vivermos de acordo com os princípios declarados pelo reino de Deus. Nós devemos prestar contas das nossas ações diante de Cristo. Ou seja, nós devemos, em aplicação, viver com consciência de eternidade, buscando uma vida de retidão. Não é consciência de buscar coisas mundanas, pensando sempre qual é a sua finalidade? Vida eterna. Por que é que eu preciso? Cumprir as ordens de Cristo. Igualdade de honra à Trindade. Jesus afirma que devemos honrar o Filho da mesma forma que honramos o Pai. Então, a aplicação é que devemos adorar a Deus em totalidade. Pai, Filho e Espírito Santo. São 3, mas são um só. São seres divinos na Trindade, então devemos dar honra a os 3. Quarta aplicação, confiança na soberania de Deus. Então, a passagem aí também enfatizou essa soberania de Deus sobre todas as coisas. O que Cristo disse para a gente? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Tá? Incluindo julgamento e ressurreição. A aplicação é, confie na soberania de Deus em todas as circunstâncias da sua vida, não só nas boas, nas ruins também. Ele tem o controle sobre o destino da sua vida e da minha vida. E a quinta missão que nos compete fazer é proclamação. O ensino de Jesus nos ensina sobre a ressurreição dos mortos, nos lembra da missão de proclamar o evangelho, a boa nova a todas as pessoas, para que mais pessoas que foram declaradas justas por Deus possam ouvir e vir a Ele. A aplicação é, nós temos sim uma responsabilidade de compartilhar a mensagem. Se você está ouvindo essa mensagem aqui da salvação em Cristo, você deve compartilhar com outras pessoas. E para finalizar, vamos ler um texto de Filipenses para sintetizar tudo o que nós falamos no estudo de hoje. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. O que esse versículo está dizendo? Ele está destacando a supremacia de Jesus, de conhecer e confiar em Cristo como a prioridade máxima da vida do crente. Tudo que consideramos valioso, na verdade, é secundário em comparação à excelência do conhecimento de Cristo. Cristo nos oferece salvação. Então você vai preferir fazer algo seu particular? Ah, não, eu tenho uma missão do trabalho, então não posso ouvir um estudo. Eu tenho a missão do trabalho, então não posso fazer meu devocional. Eu tenho algo a fazer ali com meu filho, com minha esposa, com meu marido. Não importa. O primeiro, a primícia, ele é soberano. Coloque a fé em Cristo no centro da sua vida. E todas as coisas Deus vai lhe acrescentar. Ele é a única esperança da eternidade, ele é o único caminho, ele é a única verdade e a única vida. Como é deleitosa essa palavra de Deus, desse estudo de João. João é um livro que, assim como toda a escritura, é impecável, mas João nos abre e nos alerta de muitas coisas. Tenha Cristo como seu soberano. A autoridade é do Filho de Deus, Jesus Cristo.
Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Amém. Vou parar aqui agora a gravação, só um minutinho.